Campeonato Brasileiro de 1974, fase final. Cruzeiro e Vasco ficaram empatados em primeiro lugar com 4 pontos, enquanto que Santos e Internacional ficaram com 2 pontos. Nesse caso, o regulamento previa um jogo extra entre os dois primeiros colocados, com o jogo devendo ser realizado em Belo Horizonte, em função da melhor campanha do Cruzeiro ao longo do campeonato, 38 pontos contra 34. Porém, em seu artigo 59, o regulamento do Campeonato Brasileiro de 1974 definia. Abre aspas. Artigo 59. Quando houver tentativa de agressão ou agressão por parte do público ou de dirigente, associado ou empregado do clube local a árbitro, seus auxiliares, dirigentes, empregados ou jogadores do clube visitante, o departamento de futebol da CBD reestruturará a tabela do campeonato, invertendo o mando de campo de 3 jogos subsequentes do clube local. Na partida disputada no Mineirão, em 24 de julho de 1974, entre Cruzeiro e Vasco que terminou empatada, o vice-presidente do Cruzeiro, Carmine Furetti, invadiu o campo de jogo e tentou agredir o árbitro Sebastião Rufino após uma possível penalidade envolvendo Palhinha do Cruzeiro e Joel do Vasco na área do clube carioca. Como consequência desse ato, o Cruzeiro perdeu o mando de campo na partida de desempate da final do Campeonato Brasileiro de 1974, tendo que jogar no Maracanã, campo do Vasco. Durante a partida, os dois times apresentavam um futebol muito equilibrado. Apesar de o Cruzeiro ter um futebol mais técnico, o Vasco se mostrava bem no jogo. Mas o jogo se tornou um jogo nervoso e truncado, por conta de lances polêmicos protagonizados pelo juiz Armando Marques durante a partida. O Vasco abriu o placar com Ademir aos 14 minutos do primeiro tempo, após jogada ensaiada. O jogo seguia equilibrado, o Vasco teve sua chance de ampliar o placar ainda na etapa inicial, em gol marcado por Jorginho Carvoeiro, mas anulado por alegado impedimento, configurando o primeiro de uma série de lances polêmicos do jogo. O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo, e o lateral direito Nelinho empatou a partida, num belo chute, aos 19 minutos do segundo tempo. Quando o Cruzeiro era melhor, Jorginho Carvoeiro foi lançado e colocou o Vasco na frente, aos 31 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro ainda marcou o gol de empate, após jogada de linha de fundo, através do volante Zé Carlos, aos 43 minutos, porém o árbitro Armando Marques anulou o gol, em outro lance polêmico e muito reclamado pelos cruzeirenses. Ao final do jogo o juiz não deu nenhum acréscimo e encerrou a partida aos 45 minutos, fechando sua arbitragem com mais polêmica uma vez que os cruzeirenses reclamavam que o goleiro Andrada fizera a chamada cera, retardando o jogo. Com um time que era marcado pela garra e não pela técnica, o Vasco se sagrou campeão sobre um poderoso Cruzeiro recheado de craques, em um jogo de muita polêmica em ambos os lados, antes mesmo de a bola rolar. Cruzeiro atuou com Vitor, Nelinho, Perfumo, Darcy Menezes e Vanderlei, Piazza, Zé Carlos e Dirceu Lopes, Roberto Batata, Palhinha e Eduardo. Entraram Joãozinho e Baiano no decorrer do jogo. O técnico era Hilton Chaves. Começa a luta. E começa com o Vasco tocando bola pelo seu campo de defesa. Roberto corre lá pela direita. O árbitro marcou a falta contra a equipe do Cruzeiro. É praticamente um escanteio, favorecendo ao Vasco da Gama. Evidentemente com um pouquinho mais de ângulo. Lá está o Zanata colocado para cobrar essa falta em favor do Vasco, enquanto a defesa do Cruzeiro cuida da marcação. Na grande área. E o arqueiro Vitor se mantém à esquerda do gol. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol. Olha a chance do Vasco. Caiu o primeiro gol. Vasco 1, Cruzeiro 0. A jogada inteligente do Zanata. Voltando para o Fidelis. Só não tem certeza na área quem concluiu foi o Ademir ou se foi o ponteiro Luiz Carlos. Ademir, número 9, inaugura o marcador. Aí está.
Domínio de Fidelis. A Zanata. A Jorginho. Sai Vitor. Jorginho cruza. Olha o perigo aí. Tá aí o segundo gol, não. Foi fora a bola. Ou foi dentro? Impedimento. Ah, já estava impugnado o lance. Eu fiquei em dúvida. Que vez por outra com o vidro aqui. Eduardo. Cortou Miguel. Vem a Jorginho. Foi lá o Zé Carlos e deu para o Wilson Piazza. Dirceu. A Zé Carlos. Alcir intercepta. Esporte é cultura. Um grande país também se forja nos campos esportivos. Segunda etapa de Vasco da Gama e Cruzeiro, com narração de Orlando Duarte. Meus amigos, a saída pertence na segunda etapa ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Movimentação da bola pertencerá a Palhinha, o comandante de ataque. 1 gol para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. É a decisão do Campeonato Nacional de Futebol. Vamos lá para o segundo tempo. Nenhuma alteração no Vasco, nenhuma alteração no Cruzeiro. Sai o Cruzeiro. Vanderlei. Joãozinho. Falhou. Roberto Perfume. Olha aí, Eduardo. A Nelinho. Gol! Nelinho empata para o Cruzeiro aos 19 minutos do segundo tempo. Um passe perfeito de Eduardo e uma bomba cruzada de Nelinho. 1-1 é o marcador. Olha aí a descida. Zé Carlos. Dirceu. O Vasco tentando dominar com Miguel. Alcir. Zanata. Alcir. Bom jogo, bom futebol. Alcir. Tentou no meio. Boa penetração e sem impedimento. Vitor. Atrapalhou-se. Olha o gol. Do Vasco da Gama, Jorginho, aos 32 minutos. Agora, Vasco da Gama 2, Cruzeiro 1. Vanderlei. Vasco da Gama 2-1. Darcy falta sobre Darcy. Darcy ao jogador Joãozinho. Joãozinho a Nelinho. Agora é a hora do desespero do Cruzeiro. Nelinho já não tem posição. Nelinho, autor do gol cruzeirense. Zé Carlos, a Joãozinho. Boa bola. Afastou, mas a Dirceu Lopes. Boa jogada, boa penetração. É gol. Impedimento. Mas é um lance para se discutir muito tempo. É um lance para ser discutido muito tempo. É um lance dificílimo. Vejam aí. Menos que ele tenha dado falta sobre o alfinete. Se ele deu falta sobre o alfinete anterior, legal. É onde está colocada a bola. Caso contrário, lance absolutamente normal na sequência. Só pode ter sido isso. Eu não vi sinalização, porque o lance foi normal. A condição de Zé Carlos, perfeita. Veja um jogador do Vasco ao fundo, dando. Terminou o jogo e a gente, inclusive, que invadiu o fosso para festejar o título. Nós temos ainda e dizíamos, agora 45, mas tem desconto.
Darcy. 2 a 1 para o Vasco. Vitor. Termina o jogo. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Não se observaram, ou melhor, o Armando Marques não observou quaisquer minutos de desconto. Uma grande festa no Maracanã, com muitos torcedores tentando invadir o campo. Mário Travalini aí afogado pelos repórteres, um técnico paulista que veio se consagrar no Rio de Janeiro. Eu não discuto os méritos do Vasco, porque o Vasco realizou uma grande partida. Inegavelmente, foi uma belíssima partida do Vasco da Gama, fez por merecer o resultado. Agora, continuo afirmando que, a não ser que alguma coisa assinalada anteriormente no gol do Zé Carlos, só se ele marcou uma falta anterior, que o Bandeira tenha assinalado e nós não tenhamos assim percebido pela sequência do lance. Afora isso, tudo normal. O Vasco na realidade mereceu pelo futebol simples, objetivo, prático e bem coordenado que apresentou diante do Cruzeiro. Mereceu a vitória. Agora esse final lamentável também, porque não havia mais clima, nem para os minutos finais. Minutos que ele acabou não dando também. Não deu. Ele não se contou. Que as paralisações do Andrada e tudo mais. Pelo menos 2 minutos. Ele não descontou. O Vasco é campeão brasileiro com Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete. Alcides Zanata, Jorginho, Ademir, Roberto e Luiz Carlos.